Neste momento, vamos rogar a Jesus que nos auxilie no discernimento, no aprendizado, no sentimento. Nós vamos sorver desse manancial divino que é o Evangelho, que ele atinja profundamente as nossas almas e que promova em nós as grandes descobertas como filhos de Deus, como representantes aqui na terra de sua misericórdia, principalmente como protagonistas da construção da nossa felicidade. Conduz-nos, Senhor, ao entendimento amplo, ao aconchego, ao acolhimento do Evangelho do Cristo, que nos atende nesse momento de evolução, nos propiciando nesses momentos reflexões profundas a respeito de nós mesmos, da nossa caminhada, de nossa relação com Deus. Que possamos glorificar a Deus nas nossas atitudes e pensamentos e trazer ao nosso convívio as atitudes que nos vinculam ao desejo divino. Que a caridade seja a mola propulsora das nossas vidas e que a compaixão habite o coração de cada um aqui presente. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao alcance divino, para que no dimensionamento desse potencial que existe dentro de nós, crístico, nós possamos servi-lo. E que o amor esteja sempre nas nossas vidas. Que o laboratório divino, que é o nosso cotidiano, possa trazer a perspectiva desse mundo novo, desses seres novos que habitam esse mundo novo, que glorificam o Pai nas suas atitudes, nos seus pensamentos, principalmente na sua vontade, mola propulsora desses dois, ao qual nos referenciamos. Abençoe esse grupo, Senhor, essa casa, abençoa os nossos lares e todos aqueles que convivem conosco. Muito obrigado por tudo, principalmente pela tua mensagem. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. O seu Geraldo é 25. A gente vai falar um pouquinho do 25. Ok. Eu falei, porque a gente falou do 25, mas eu acho que não deu tempo da gente aprofundar. Você falou que iria voltar nele. Porque realmente, assim, a gente acho que não tirou ainda o espírito da letra. A gente precisa dele, né? Vamos falar um pouquinho dele. Vamos pegar o 23 e ler, mas a gente começa a trabalhar o 25. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ah, tá. Isso aqui também tem umas coisinhas para falar. Que eu lembrei a questão do glorificado. Deixa eu dar só uma idinha se eu anotei alguma coisa aqui. Peraí que desconectei aqui a minha cola. Eu tenho cola também. Vamos lá, no 23, então. Só para a gente relembrar aqui e estruturar. Que ele tem bastante coisa. A gente falou dele bastante, mas eu acho que ainda dá para... Jesus, então, no 23, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa palavra glorificado, gente, ela é uma controvérsia no Evangelho. Porque ela tem várias traduções. Nós vamos falar dela um pouquinho hoje aqui, tá? Nós vamos reforçar algumas coisas dela aqui, em relação a ela, que eu acho que merece. Quando a gente fala nessa questão de glorificado, se a gente for lá, a gente vê no 24 aqui, ó, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Isso que nós vimos semana passada. Mas se morrer, produz muito fruto. Então a gente percebe aqui a questão do ritual de Lázaro, a gente vê aqui Jesus falando dessa questão de glorificado, que a gente vai falar hoje. Aqui é a primeira vez que a gente vê gregos entrando no nosso estudo. E tem uma dissertativa muito grande em cima, que nós falamos semana passada, mas eu prefiro não repetir para a gente caminhar um pouquinho, da questão dos costumes gregos,
que eles tinham mistérios, né, que só eram reverenciados para aqueles que eram eleitos, e eles tinham um conhecimento que era divulgado para a grande massa. E ele fala aqui nessa questão, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E a gente entende o trigo como algo que precisa da terra, e ele cai na terra. Olha só que interessante, né? Que ele fala aqui, quer ver? Caindo, ele cai. Lembrando aqui, inclusive, o nosso processo reencarnatório. Na questão vibracional, aqui não é uma questão pejorativa, não. Na questão vibracional, a reencarnação é esse movimento. Porque vibracionalmente o plano terreno ele é muito complexo para nós. Eu acredito que algumas coisas em nós se manifestarão quando a gente estiver na espiritualidade, num ambiente mais propício a isso. Mas esse psiquismo terrestre, ele nos dificulta algumas coisas. Mas a gente passando por ele vitoriosamente, a gente, quando estiver na espiritualidade, a gente alcança um patamar bem maior. Inclusive, quando a gente fala a nível de sentimento, algumas coisas assim. E ele fala aqui, nessa questão do trigo, então lembra a gente muito o processo do renascimento. Uma planta em si, né, que ela tem que ser absorvida pelo... Peraí que o cachorro pegou um negócio barulhento aqui, daqui a pouco ele vai atrapalhar a gente. O grão de trigo, a gente lembrar que o grão de trigo é aquele que produz o pão. Ele tem uma trajetória longa para isso. Ele primeiro precisa ser semeada, cair à terra, vencer a terra, caminhar para cima, sair da terra e aferir a luz. Aí ele produz. Quando ele afere luz, ele precisa de luz para isso, mas ele, como se, ele morre. E se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então é o produto dele. E aí, quando a gente estava falando aqui do grego lá atrás, a gente falou também da questão de Eleusis, né? Que eu falei para vocês, que tinha a ver com plantação, aquela coisa toda. Então, buscar a luz do sol, a luz do dia, é abrir caminho através do seu próprio esforço, esforços, né? E aí, a gente faz isso através das trevas que a Terra, a gente sai das trevas da Terra para poder germinar. Então, ele é um processo de libertação para produzir frutos. Porque Jesus ainda traz uma referência dos mistérios de Eleusis aqui. A gente até não teve muita dúvida em cima, não, que é aquele ritual que eu contei história para vocês. E aí, no 25, ele fala: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Aí tem a questão do odeia, que é drástico para a gente, quem odeia a sua vida neste mundo. Mas de grosso modo ele está falando aqui de uma vida transitória. E a gente até começou a falar isso, seu Geraldo, lá no estudo passado. Por quê? A palavra traduzida, a gente sabe aqui na questão que está se referindo à vida espiritual. Então ele fala o seguinte, que a nossa vida transitória, essa nossa personalidade efêmera e transitória, que é o Marcelo, que é o seu Geraldo hoje, que é a Lu hoje, vai por aí afora, que é a Jaque hoje. Quando nós nos afeiçoamos a essa persona, a gente começa a gostar dela no sentido de apegar, a gente não progride. Não progride. Quem ama essa psique da atualidade, quer dizer, o modo de pensar, o modo de ser, ou seja, todas essas coisas a qual nos referimos, a gente perde isso. Nós somos espíritos, seres universais, que almejam uma vivência plena espiritual. Então, essa psique que hoje habita o corpo do Marcelo, ela é temporal. E se eu me afeiçoar a esse modo de pensar, esse modo de viver do Marcelo, eu vou me perder. Eu vou me perder. O que eu preciso amar é a minha esperança de futuro. Porque aí eu busco essa transformação.
Então, de certa forma, quem dá razão à sua personalidade e se fixa em defender os seus próprios pontos de vista, simplesmente porque são seus, sem a lógica do raciocínio e entendimento, que insiste em repetir atos, frases, pensamentos enraizados, sem levá-los ao recanto da reavaliação consciencial, mas da perspectiva do erro em provimento da construção do acerto, ama a si mesmo no ser atual e não na perspectiva do Cristo interno. Então eu não crio a afeição, a manifestação do Cristo interno que existe em mim. Eu crio afeição ao ser que eu sou. E eu começo a defender pontos de vistas, eu começo a defender comportamentos repetitivos meus, eu sou assim mesmo, etc. Então quem ama esse ser transitório sai da possibilidade de amar o ser futuro. E quem que é esse ser futuro? É o ser integral. Aí a gente fala um pouquinho do ser integral. O que é o ser integral? Aquele que vive de acordo com a sua consciência. 100%. Ah, mas a consciência evolui. Aí o ser evolui também. O ser integral é aquele que é íntegro. Ele vive profundamente a sua consciência. Se ele vive profundamente a sua consciência, ele tem paz. Ele alcança paz. Porque o que nos ataca na atualidade é sermos contraditórios com aquilo que a nossa consciência já está preparada de nos cobrar. Não sei se vocês concordam com isso. Então eu vivo infeliz porque muitas vezes não consigo ser aquilo que eu devo ser, mas quem sabe o que eu devo ser? A minha consciência, que é a voz de Deus dentro de mim. Ela que me incita a pertencer a essa vertente de servo. Aquele que serve, aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que transforma. E aí, à medida que eu consigo alinhar, aí a gente lembra muito de Paulo, né? Na passagem de Paulo, que no começo ele não dava conta de ser aquilo que ele já estudava, que ele entendia, etc. Ele não conseguia isso. Mas, lá na frente, ele fala que ele já não exercita nem mais a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então, é um caminhar. Numa reencarnação, Paulo consegue isso. Então, para nós, o nosso cotidiano, ele tem essa proposta, né, de sermos integrais, de atendermos esse grande chamado divino. Nessa questão do odiar, que eu falei com vocês que é uma palavra forte, né? Eu considero uma palavra muito forte. Vamos lá na tradução dela, só para a gente entender um pouquinho, que veio do hebraico, né? Que é uma expressão do idioma dos israelitas, que dá muita ênfase a essa questão. A palavra mais adequada para traduzir o pensamento desse verbo, que é miseor, que quer dizer odiar. Então, quer dizer, é uma aproximação, esse odiar é uma aproximação. Então, se a gente fala quem ama todas as coisas materiais, transitórias, quem ama sua personalidade, hoje, desse ser, se eu me acomodar nesse ser que eu sou, ele está fadado sempre a perder. Nós estamos fadados a perder essa personalidade. Olha que coisa interessante. A reencarnação é isso. Quando nós reencarnamos, por exemplo, a gente perde transitoriamente a lembrança das outras existências do ser espiritual que eu sou, temporariamente. E aí a gente inicia uma nova personalidade na vida. Nós somos personagens de nós mesmos. Como assim? Através de cada proposta reencarnatória, eu tenho uma representação da minha personalidade. E se eu me afeiçoar nessa representação, aí é que ele fala aqui. Quem ama sua vida perde. Cada existência nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Trazemos conosco o resultado das experiências anteriores. Como assim se eu não lembro? Através das reações, através do sentimento. Mas nem sempre encontramos condições de desenvolvê-lo, pois somos influenciados pelo meio em que estamos inseridos. Então, se nós não desenvolvemos essa evolução em nós, é porque nós somos seres que permitem ser influenciados pelo meio a qual nós vivemos. E a gente precisa, de certa forma, discernir isso. Porque se nós atendermos o chamado do mundo, nós vamos pertencer ao mundo. Então nós precisamos pertencer a algo diferente, ao Cristo interno, a esse chamado interno. Por isso que a gente estuda tanto Evangelho, toda quarta-feira aqui.
Então, essa questão de ser herdeiro, né? Porque a gente traz conosco alguma coisa do passado, apesar de não estar claro para a gente quem nós fomos, o que fizemos. Mas quem odeia a sua personalidade, então o que representa odiar a sua personalidade? Ou melhor, quem não ama a sua personalidade, quem não se apega à sua personalidade, quem se ocupa com os valores eternos do Espírito, ele acaba desenvolvendo o que o Evangelho chama de vida eterna. Aí que a gente começa a entender que quem odeia a sua vida neste mundo, quer dizer, quem não se acomoda com aquilo que é, quem não cria afeição pela sua personalidade, porque quer ser coisa melhor e precisa nas questões espirituais, aí sim está preparado para a questão da vida eterna, que é essa promessa de Jesus. É a vida plena, a vida eterna é vida plena. A vida plena nossa é uma vida nos desígnios de Deus, mas não por compassividade. Nos desígnios de Deus com atividade. Quem é ativo nos desígnios de Deus? Aquele que é servo, aquele que serve. E aí a gente passa, de certa forma, a ganhar a vida plena. E o que significa espiritualmente uma vida plena? A vida sem a perda da consciência. O desenvolvimento da nossa individualidade divina. Então, não mais deixamos de ser quem somos. Quando é que nós vamos não mais deixar de ser quem somos? Quando a gente não precisar da reencarnação. Nos libertaremos da necessidade reencarnatória no planeta de prova e expiação, e através disso a gente adquire uma consciência plena. É muito interessante, quando a gente imagina os planetas mais evoluídos, eu já imagino que mesmo encarnado num planeta mais evoluído, a consciência espiritual ela é mais plena do que aqui. Aqui a gente passa pelo esquecimento quase 100%. O que chega para nós do nosso passado vem através de sensações, de impressões, etc. Num planeta mais evoluído, isso deve diminuir. Que a gente perde, talvez perca parte da consciência, mas não tão como na Terra. Acredito eu, tá, gente? Isso é uma questão assim que acredito. E com certeza, em um planeta mais evoluído, o vínculo espiritual também é mais forte. A interferência espiritual, a dualidade da vivência espiritual e reencarnação no planeta, ela é mais sutil do que aqui. Aqui é uma ruptura. A gente volta temporariamente para uma consciência um pouco mais do que somos quando a gente passa pelo sono. Eu acho que nos outros planetas mais evoluídos não é necessário ser através do sono. E a interação, né, para a evolução do espírito, entre espiritualidade e espíritos encarnados, ela é mais presente, acredito eu. Pelo menos de tudo que eu já li. Então, o que a gente guarda, então, dessa questão do 25? Esse afeiçoamento ao jeito que eu sou, essa acomodação a quem eu sou, as minhas reações, prejudicam profundamente a minha sintonia com Deus, porque eu passo a trabalhar na minha vida o que não é fora da diretriz dele, que é a da libertação. Então, a gente tem que incomodar sim com as nossas palavras, temos que incomodar com as nossas reações, temos que incomodar com a nossa maneira de ser. Senão a gente estaciona. E estacionar é temporariamente desistir da harmonia divina do Criador dentro de nós. E a gente precisa honrar isso permanentemente, essa harmonia com a vontade divina. Tá bom? No 27, deixa eu ver, 26 a gente já foi. Ah, não. Aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. Gente, eu ainda tenho isso, eu falo isso, mas eu não sei se todo mundo tem. A gente tem um pouco de preconceito da palavra servo, porque a gente sente que é da questão da escravidão. Não. Esse servo aqui é aquele que foi convencido pela sua própria vontade a esse pertencimento aqui. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus, obviamente, não refere a ele como homem, Jesus, mas como Cristo. Jesus é o Cristo plenamente desenvolvido. Nós temos o Cristo dentro de cada um de nós. Ao servirmos esse Cristo que habita em nós, nós somos honrados por Deus. O que é ser honrado por Deus? É representar, através da misericórdia, a sua vontade. Nós entramos em harmonia com a criação divina.
e o viver se torna uma honra permanente. É interessante que é uma atitude dessa aqui, se a gente nivela por atitudes, por pensamentos, um sai puxando o outro e sai fortalecendo isso em nós. E aí vem o 27. Né? Então, ser honrado pelo Pai é estar em sintonia com essa vontade. É uma honra permanente. A gente tem que fazer isso aqui, a gente trabalha no cotidiano. Agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora. Ele estava aproximando da hora dele, tá, gente? Mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Quer dizer, a consciência do Cristo aqui, né? Eu vim para isso mesmo, para dar esse testemunho. Esse testemunho não é para mim, é para a humanidade. Esse sacrifício não é para mim, é para a humanidade. Porque minha sintonia com Deus, do Jesus, né, falando isso aqui, já está plena. A minha vontade é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a minha vontade. Eu tenho uma sintonia muito profunda. O Cristo tem uma sintonia muito profunda. Então, mas ele veio para isso. Então, ele fala que a minha alma está perturbada, que direi eu, Pai, salva-me esta hora, mas que para isso vinha esta hora. E aí a gente vê que os manuscritos gregos, gente, o grego, não sei se você sabe, ele não tem pontuação, não. Ele deve ser difícil, né, de entender, mas acho que não, que o português, ele expressa isso para a gente. Então aqui, certamente, pode ser que Jesus estava fazendo uma pergunta e imediatamente dando uma resposta. Tá? Então, quem fez a pontuação aqui foram ou o pessoal do inglês ou foi mais direto para o português. Porque se não fosse uma pergunta, nós podemos até pensar que Jesus vacilou, porque Jesus não se. Gente, Jesus estava fora da sintonia do perturbar. Uma alma como Jesus não se perturba. Ela está em sintonia com a vontade divina o tempo todo. A tradução é que traz algumas coisas para a gente. Se não fosse essa pergunta, a gente, né, pensa que ele teve medo. E alma, aqui também na tradução, a gente pode traduzir alma como psique. Então, nós já traduzimos ela como vida lá atrás, né? Então, como é que a gente traz a entender isso aqui? Agora a minha psique está agitada. Seria uma tradução. Agora está angustiada a minha alma. Pode ser traduzido também, agora a minha psique, meu processo mental está agitado. O homem Jesus, como personalidade, passa um momento de agitação, pois sabe que sua missão no plano físico se aproxima do fim. Mas ele tem plena consciência que sua missão deve ser cumprida. Ele aceitando os desígnios, né, a proposta da vinda dele aqui, ó. Mas precisamente com esse propósito vinha esta hora. E aí, olha só, gente, esse momento aqui é especial, tá? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, olha que interessante, veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda, olha, essa voz veio do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mais uma vez a palavra glória, né? Mais uma vez a palavra glória, que a gente tem que tomar cuidado com ela. Nós, como já vimos, glória vem de uma palavra que chama doxa, ou dosha, tá? Do grego. Vem lá acho que é dosha, desculpa, não é doxa não. Doxa, quem faz sa é só o português, lá é chá, dosha. E é usada para expressar uma série de significados, essa palavra dosha. Mas a tradução para nós quase sempre vai para glória, que não é uma boa tradução. Porque nem Deus nem Jesus estão em busca de glória. Quem quer glória somos nós. Dosha originalmente se referia à opinião. A verdade é um fato, mas sobre esse fato nós formulamos opiniões. Essas opiniões, então, são as aparências da verdade. Com o tempo, a palavra dosha passou a designar a aparência, a manifestação das coisas. Então, é mais ou menos isso que. Então, Deus, de certa forma, quando a gente fala nessa manifestação divina, Deus ele é reconhecido. E uma coisa também que a gente traz aqui para a gente entender, né? Quando a gente fala em Deus, nós não reconhecemos Deus pela sua voz,
pelas suas atitudes. Nós reconhecemos Deus através da sua criação. A minha personalidade, a minha pessoa se manifesta e torna conhecida, por exemplo, porque vocês sabem que a minha personalidade é Marcelo, então vocês reconhecem isso. Mas Deus a gente reconhece pela criação dele. Olha que coisa interessante. Não sei se a gente parou para pensar nisso. E pela criação ele se torna conhecido. Pelo menos o que Deus é manifestado pela sua criação e esse reconhecimento. Então, glorificar o teu nome quer dizer-se manifesta-se na criação. Olha como é que fica mais interessante. Então, Pai, manifesta-se na sua criação em teu nome. Então veio Deus que falou assim, eu já manifestei e ainda manifestarei. Então é a manifestação, acho que não sei se está certo isso. É o manifestar da vontade divina na criação dele. Esse é que é o pedido de Jesus aqui agora. Se manifesta na sua criação. Somos nós. Porque Deus, não, aí uma coisa também, né? Eu já glorifiquei e ainda glorificarei aqui, ó. Deus não manifestaria através de uma voz, porque ele não se comunica através de voz. Se a gente for entender Deus mesmo, um pouquinho mais, né? Porque é difícil entender Deus. Se a gente acha, olha só, olha o cuidado que a gente tem que ter. Se nós achamos que Deus disse isso aqui, nós estamos materializando Deus. Eu não sei se vocês concordam. Claro que isso aqui veio da espiritualidade, né, gente? Nós somos espíritas, nós sabemos disso. Mas se a gente achar que essa voz veio de Deus, ela veio de um representante de Deus, de outro espírito que tem uma sintonia profunda com Deus. E aí Jesus evoca essa voz. Olha que interessante. E aí ela responde. E aí é interessante, a multidão, pois que ela estava tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Gente, prestem atenção nisso aqui, ó. Gente, vocês podem discordar, tá? Por favor. É uma má forma de entender. Aqui tem duas coisas. A gente acha que é uma só, mas são duas. A multidão estava ali. E ouviu essa voz. A multidão toda. Uns ouviram como um trovão. Quer dizer, não entenderam. Outros ouviu, foi um anjo que lhe falou. Olha que interessante. Justificando essa voz aqui, ó. Então, alguns entenderam como a voz de um anjo. Foi perceptível, foi entendível por eles. Outros entenderam como trovão. Foi um estrondo. Não entenderam assim. Não traduziram, não conseguiram traduzir. Então a gente vê que a voz, essa voz foi percebida por alguns, não por todos. E aqui é um efeito que a gente chama de pneumatofonia, vocês lembram? A voz direta que a gente estudou lá no sábado, né, na mediunidade, produzido possivelmente por um ou mais espíritos. E esse espírito, um instrumento da ação de Deus. Jesus não diz que essa voz... Agora uma coisa, quer ver que ele fala aqui? Então, só para a gente encerrar, tá? Porque eu passo. Então, Jesus explicou: não vim por mim, não foi por mim que veio essa voz, em si, por vossa causa. Isso aqui pode ser traduzido como amor também em algumas traduções, tá? Então, vemos que essa voz, então, que veio, veio por nós. Quando traduz amor, é uma acrescentagem. Temos aqui a confirmação que não houve vacilo nenhum da parte de Jesus lá atrás. Essa voz veio consolar Jesus ou para motivá-lo? A gente tem que pensar nisso. Jesus não precisava de manifestações externas para motivá-lo. Então, essa voz veio para a gente. Isso aqui que foi falado veio para nós e não para Jesus. Porque ele não precisa dessa motivação aqui. Quem precisamos somos nós. Tá bom? Jaque, pode passar para você. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fica à vontade aí, tá? Marcelo. Oi. Essa voz veio através de quem? De ninguém? Não, dos espíritos. Isso é a pneumatofonia, a voz direta. Materialização. Isso aí, isso mesmo. Né? É que um efeito que a gente já conhece ele. É claro que foi um espírito que falou isso aqui, que é sintonizado muito com a vontade divina, como Cristo é.
Então essa voz foi evocada por Jesus. Mas a fala que ele traz não é para Jesus. Porque se a gente falasse, isso aqui foi falado para Jesus, então nós estamos entendendo que Jesus precisava de alguma coisa, ou uma motivação, ou alguma outra coisa assim. Mas Jesus, como Cristo, ele não precisa de manifestação para motivar externa. Ele já é um ser motivado em si. Então, por isso que a gente não é para a gente não direcionar isso aqui para Jesus. Isso aqui é para a gente. Porque Deus já glorificou, não é glorificar, a gente, eu não gosto muito dessa palavra, porque é uma tradução assim meio, forçou um pouquinho a barra. Mas nós temos aqui que essa voz veio através da manifestação, que eu já me manifestei na criação e ainda me manifestarei. Olha que interessante. Então, a voz falando que vai atuar em nós e vai se manifestar em nós também, e vai continuar manifestando para todos sempre. Isso é maravilhoso. Então quer dizer que dentro da Lulu, essa manifestação ela vai se expressar naturalmente através de quando ela atingir plenamente a sua consciência, e aí ela vai se tornar um instrumento divino, que é aquele que glorifica Deus o tempo todo na sua vida e através do seu cotidiano, né? Ficou claro, Lu? Ficou, Marcelo. Ficou. Sim, ficou muito bonito isso aí, né, Marcelo? É lindo, é uma poesia pra gente isso aqui, mas uma poesia, a gente fala, não é só de ouvir, né? É uma poesia de ser, que é interessante. Já pior que até hoje nós precisamos das manifestações. É isso mesmo. E ser parte da manifestação, né, Lu? Que é importante. Fazer parte da manifestação. Já aqui, pode assumir? Posso?